já exaltamos, nós já glorificamos o Teu santo nome. E agora vem o melhor momento, que é a Tua palavra. A Tua palavra que tem nos guiado, a Tua palavra que tem nos fortalecido, a Tua palavra que tem trazido paz, trazido vida com abundância para cada um de nós. Papai querido, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, que nós venhamos continuar ouvindo a Tua palavra e continuemos, ó Pai, a trilhar esse caminho na Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 em diante. 1 Timóteo, lá no Novo Testamento. Primeira Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Amém? Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça e piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para que qual seja foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual, em suas épocas determinadas, há de se revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessíveis, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Podeis assentar, irmãos.
Paulo está falando aqui para o seu discípulo Timóteo, para perseverar e tomar cuidado com as riquezas, porque as riquezas afastam de Deus, mas quando você está focado nelas, se você prestar atenção na caminhada de Salomão, você vai ver isso. Ele teve intimidade com Deus, ele construiu algo grandioso para Deus. Davi não podia construir o templo porque Davi tinha as mãos sujas de sangue. Salomão não tinha. Só que Salomão não tinha aquela caminhada, aquele trajeto que o seu pai Davi teve. Por isso que Davi valorizava em primeiro lugar a presença de Deus. Era a presença de Deus que Davi dava muito, que dava todo o valor. Você vai ver Davi glorificando o nome de Deus em toda a sua caminhada, quando ele tem o primeiro obstáculo, o gigante Golias, que ele vence, porque glorificou o nome de Deus diante de todas aquelas pessoas que estavam o caluniando. E toda a perseguição que ele sofreu após essa vitória, ele continuava colocando Deus na sua frente, colocando Deus na sua vida. E quando ele recebe as 12 tribos, ele continua na presença de Deus, ele continua glorificando a Deus. Você vê que tudo aquilo que Davi tinha recebido, de ouro, de prata, de poder, para ele o verdadeiro significado era Deus. E foi de tal maneira que quando Davi, com o erro que ele comete, matando Urias para ficar com Betseba, ele se humilha diante do profeta Natã. Qual rei que está no alto grau, que está no mais alto grau entre os homens, vai se humilhar para Deus? Davi se humilhou. Está vendo o tanto que é importante? As riquezas são boas quando você as tem para ajudar. Quando você tem para você mesmo, para você acumular para você mesmo, se chama cobiça. E aí já começa uma das coisas do maligno em você. É por isso que a palavra de Deus fala: colocar Deus e a tua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Deus quer fazer algo grandioso com você, te levantar financeiramente, Ele vai fazer, mas Ele vai te preparar primeiro. Quando aquele povo é tirado do Egito, da escravidão, você nota que quando aquele povo saiu de lá, Deus falou para Faraó, falou para Moisés falar com o Faraó para pagar todo o tempo que aquele povo tinha trabalhado. Aquele povo saiu com ouro, com prata, com gado, com tudo. Mas para onde aquele povo foi com toda aquela riqueza? Pro deserto. Então aquela riqueza não tinha sentido nenhum naquilo. O que eles iam fazer? Eles iam comprar o que no deserto? É porque Deus primeiro, Ele quer nos trabalhar a parte espiritual. Você sabia que Paulo era rico? Paulo era rico. E quando Paulo morre pobre, miserável. Ele morre sozinho. Todas as pessoas o tinham abandonado. Então você vê que andar com Deus não é fácil, a porta é estreita. Deus não te promete nada. Ele te promete a vida eterna. Aquilo que Ele pode te dar aqui nessa terra, amém. Se Ele te der muito, amém. Mas lembra que quando Deus te dá algo, muito, você vai ter que passar por aquela palavra que fala assim: servo bom e fiel, fiel foste no pouco. Então existe esse caminhar no pouco. Não existe? Você lembra aquele jovem rico que chega em Jesus falando: de que eu preciso para ter a salvação? Ele já estava formado o seu conhecimento, ele já tinha as respostas que Jesus ia dar para ele. E esse é o grande problema quando a gente nos depara diante da palavra de Deus. Deus está todo o tempo mudando o nosso caminhar, Ele está mudando o nosso cenário, para a gente aprender, para a gente valorizar, para a gente continuar sempre valorizando o quê? A palavra de Deus. Paulo aqui nesse momento, ele está preso.
Como que uma pessoa que está presa, que está sozinha, tem uma palavra tão grandiosa para o Timóteo, e para mim e para você? Aquilo que ele tinha perdido de coisas materiais não teve importância nenhuma para ele. O que importava para ele era a intimidade de Deus com ele. Como assim? Você está entre a cruz e a espada, você está dividido entre o mundo e a palavra de Deus. É normal no começo da caminhada, é normal. E aí você começa a ouvir a palavra, mas você não quer se desprender do ouro e da prata. Você continua valorizando aquilo, trabalhando para aquilo, buscando aquilo. E você esquece que o mais importante está onde? Na palavra de Deus. Porque quando você tiver o verdadeiro encontro, quando Deus tocar no teu coração e falar assim, eu estou aqui, e você ouvir a voz dele, as outras coisas vão ficar bem longe e bem distante de você. E foi isso que aconteceu quando Deus tirou aquele povo com toda a riqueza que eles mereciam, porque eles trabalharam, e colocou no deserto. Mas ele coloca eles no deserto e começa a falar com cada um deles, mandando maná, a água, a palavra, as leis, as regras, os estatutos. Não foi assim? E o povo clamava e murmurava. É normal, no começo a gente faz isso mesmo. Eu não estou aguentando mais essa situação que eu estou passando. Porque às vezes você acha que você vai uma caminhada com Deus, as coisas vão dar uma melhorada, 200 graus. E aí você entra machucado e parece que fica mais ainda triste, machucado, angustiado, porque a situação não muda. Ela muda, ela vai mudar. Deus nos deu essa palavra, mas é preciso que essa situação seja trabalhada dentro de nós, dentro de mim e dentro de você. É por isso que Paulo estava falando para Timóteo, para tomar cuidado com as riquezas, porque a riqueza é que fazia com que eles se afastassem de Deus. Não foi assim na vida de Salomão? Muita riqueza, muito poder, muita sabedoria dele, porque já não tinha mais a sabedoria de Deus, a sabedoria agora era dele. Porque se a sabedoria de Deus estivesse com ele, ele nunca tinha afastado de Deus. E por isso que depois de velho, que Deus lhe permitiu um pouquinho de sabedoria para ele olhar para trás e ver que toda aquela caminhada, toda aquela riqueza, todo aquele poder foi só vaidade. Porque é só vaidade se você não tiver Deus na sua vida. E nós não precisamos de vaidade, nós precisamos da palavra de Deus. Em 2 Reis capítulo 5, a palavra de Deus fala assim, 2 Reis capítulo 5, vamos navegar na palavra do Senhor. Capítulo 5, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceita um presente do teu servo. Porém, ele lhe disse, tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã, se não queres, peço-te que teu servo seja dado levar carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã era um general da Síria, vivia em guerra com Israel, tinha lepra. De uma certa forma ele descobre que na terra de Israel existia Deus, existia um profeta de Deus, homem de Deus, que dá valor na palavra de Deus. Ele junta toda a sua comitiva, ouro e prata, e vai, achando que as coisas de Deus são compradas, e não são. Jesus pediu por acaso para Paulo, quando teve um encontro em Damasco, dizendo para ele assim, eu preciso de tudo que você tem, me dá e eu vou trilhar os teus caminhos. Não pediu nada.
Pelo contrário, na luz, ele caiu no chão, cego, e aí começou toda uma caminhada, com dificuldade, com pouco, porque lembra, sempre vai haver o pouco, fiel no pouco, o muito, lhe acrescentarei. Naamã recebe a bênção, recebe a cura, porque ele se locomoveu, ele saiu da sua zona de conforto. Isso que nós fazemos, saímos da nossa zona de conforto e chegamos aqui para ouvir a palavra, fizemos a mesma coisa. Estamos aqui para ouvir a voz de Deus, para sentir a presença de Deus, para ver os milagres de Deus nas nossas vidas. Eu estou aqui por um milagre de Deus. Eu creio que cada um de vocês também já experimentou isso. Naamã recebe o milagre e vai fazer o quê? Pagar, porque achou que era assim, que as coisas de Deus são negociáveis. Naamã não, né? Naamã vai pagar Eliseu. Eliseu sabia o valor que a palavra tem. O pouco que ele tinha diante da palavra de Deus, ele sabia que a palavra de Deus é muito nas nossas vidas. Lembra disso? Se você abrir a geladeira e tiver pão e leite, agradece a Deus, porque você tem algo muito mais poderoso, que é a palavra. Hoje talvez estaremos na escassez, mas amanhã vem a bonança, porque é assim que Deus faz nas nossas vidas. Ele alimentou mais de 1 milhão de pessoas no deserto. Jesus multiplicou pães e peixes para mais de 5.000 pessoas, mostrando para mim e para você: eu alimento vocês, não tenha medo. O mundo pode estar passando pela escassez, pela falta, mas o servo de Deus, o povo de Deus, tem fartura no seu celeiro. Então Eliseu não precisava do dinheiro de Naamã, e através da atitude, não só do milagre que Naamã recebeu, mas da atitude de Eliseu, de não aceitar aquilo que ele estava propondo a pagar. Porque quando você recebe o milagre e paga, você tem como falar assim para Deus: não, eu paguei por isso, não é assim? E Deus precisa de alguma coisa de nós, Ele precisa do nosso verdadeiro louvor. Não é assim que a palavra fala? Não foi assim que Jesus falou para a samaritana? Deus procura por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não importa se você não tem nada, não importa se você não é uma pessoa que é benquista. O Senhor Jesus fala: venha do jeito que você estiver, e através dessa palavra eu vou transformando vocês com o tempo, através da fé, porque tem que continuar aquela caminhada. Eliseu aprendeu com Elias, abraçou aquela oportunidade. Eu abraço essa oportunidade. Se vocês olharem para nós, vocês vão ver que nós já passamos por momentos de muita dificuldade aqui nesse lugar, mas nós nunca desistimos de continuar pregando o Evangelho. Foi ou não foi? As poucas pessoas que têm o conhecimento da palavra, elas sabem que têm o conhecimento de nós aqui, elas sabem da nossa determinação, e nós estamos aqui por causa de ouro ou de prata? É claro que não. Nós estamos aqui para aprender cada vez mais com a palavra de Deus, nos transformando. Porque se você se preocupa com muita coisa, você acaba esquecendo do principal, que é a palavra de Deus. Mas se aquele pouco que você recebe, você é grato, a palavra de Deus continua crescendo dentro do teu coração. Jesus Cristo, quando ele vai para o deserto, o maligno oferece tudo para ele, oferece todos os reinos e todas as glórias. O que ele falou? Não, só vou adorar a Deus. Ele sabia o que tinha e o que tem valor, e passou para mim e para você, e é isso que ele quer que a gente entenda. Trabalhar é ótimo, construir as coisas é ótimo, mas colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas é maravilhoso. Porque quando você começa a fazer pelas riquezas, você se torna concupiscente em todas as coisas, você se torna mesquinho, você se torna invejoso, você se torna tudo isso que você vê acontecer, e acontecer dentro de igrejas.
As pessoas desistindo da palavra de Deus porque não recebem bênçãos materiais. E as bênçãos espirituais? Nós estamos aqui, não é para a vida eterna? Isso já não é a certeza de Deus nas nossas vidas, caminhar para a vida eterna? É por isso que se chama cristianismo, que salva. Porque Jesus morreu na cruz para salvar todas aquelas pessoas. Judas não quis, trocou por 30 moedas de prata. E o que é que ele fez com essas moedas? Nada. Porque aquilo que ele recebeu levou Jesus à morte. E aí ele pereceu. Porque não tinha como arrepender, porque tinha matado Jesus Cristo. Em Êxodo capítulo 3, Êxodo 3, Êxodo 3, 1 a 5. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te achegues para cá, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Pergunto para você, o que foi mais importante para Moisés? Esse encontro ou o palácio que ele vivia? Caminhar no deserto, porque Moisés saiu de uma vida próspera financeiramente, porque ele era neto do faraó. Ele tinha cavalos, ele tinha carruagens. Moisés era rico. Ele era rico. Mas pergunto para você, se você perguntar para Moisés, se você tivesse a oportunidade de perguntar a nós, para Moisés, depois de 30 anos caminhando no deserto, se ele tinha coragem de trocar aquela caminhada por tudo aquilo que ele tinha lá no palácio, o que você acha que ele ia responder? Nunca trocaria. Não é verdade? E eu pergunto para mim, pergunto para vocês, e vocês? Essa palavra tem significado e sentido para vocês? Para mim tem. Às vezes eu murmuro para Deus por causa da situação que nós estamos passando. Porque a gente tem compromissos. E Ele coloca você num lugar que você tem compromissos. Então, quando você tem compromissos, você clama para Deus: Senhor, por que está acontecendo dessa maneira? Mas não porque eu estou preocupado com ouro e com prata. A gente se preocupa com os compromissos e com as contas que tem para pagar. Porque se não tivesse esses compromissos, eu glorificaria mais ainda, porque é menos dor de cabeça. Você entende? Mas a gente sabe que o verdadeiro sentido é a palavra de Deus. Moisés teve que ficar mais 40 anos no deserto, aprendendo a palavra, para se desprender de toda aquela riqueza que ele tinha vivido, porque aquilo entra dentro do coração dele. E para Deus usar, é preciso de você fazer o quê? Colocar Ele em primeiro lugar. Não tem como Deus usar vocês, se vocês não colocarem Ele em primeiro lugar dentro do coração. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, não o trabalho. Jesus falou: se você amar, se você colocar sua mãe, seu pai, isso, aquilo, tudo, acima de mim, não é digno de mim. Essa que é a parte difícil do entendimento da palavra de Deus. Então você vê Paulo no meio daquela dificuldade, preso, sozinho, todo mundo já tinha abandonado ele.
Porque quando você está passando por dificuldades, é que você vai ver quem são os seus verdadeiros amigos e quem não são. Quando você está bem, de situação boa, todo mundo quer estar do teu lado. Mas quando a situação aperta, você sabe quem que fica do nosso lado? Só Deus. Ele nunca te abandona em situação nenhuma. Não foi assim com José, preso lá no cárcere, e a palavra de Deus fala, mas Deus era com José. Então aqui Paulo fala a mesma coisa, na dificuldade e tudo aquilo, mas Deus estava com ele. E assim como Moisés, quando Moisés consegue enxergar onde estava o valor das coisas, Deus se manifesta a ele, e aí ele começa a fazer toda aquela obra de Deus, porque agora ele já sabia, o valor está na palavra de Deus. Então eu vou voltar no Egito, aquilo que era o palácio, aquilo que era onde eu morava, aquilo não vai mais me tocar. Por quê? Porque Deus tocou, Deus mostrou, Deus guardou, Deus ensinou, Deus capacitou. E aí ele anda durante 40 anos no deserto, sem dinheiro, sem riqueza, mas com Deus. Se Moisés tivesse só a riqueza que ele tinha no palácio, ninguém saberia quem era Moisés. Nós estamos falando desse grande homem porque ele abriu mão de tudo para andar com Deus, para aprender com Deus. E é isso que nós temos que fazer também. Em Daniel capítulo 6, versículo 1, olha que maravilhoso essa palavra. Daniel capítulo 6, versículo 1. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, o quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Olha, tanto que Daniel era diferente. Você sabe por que eles não achavam erro e nem culpa em Daniel, cuidando de todos aqueles reinos? Porque Daniel colocava Deus em primeiro lugar. Ele não estava nem aí para ouro e para prata, mas se desse um trabalho para ele fazer, ele ia fazer com honestidade. Porque não é assim que nós aprendemos de Deus? Agir sempre de maneira correta, de maneira honesta, de maneira íntegra. E era isso que estava acontecendo. Mas isso acontecendo na vida de Daniel, estava fazendo com que os outros ficassem sem saber o que fazer. Porque se coloca Daniel tomando conta de todos, como que eles iam roubar de Dario? Isso era o que estava na cabeça deles. E aí eles articularam de toda maneira para prender, para matar a Daniel. E conseguiram, de uma certa forma. Mas lembra, Daniel colocava quem em primeiro lugar na vida dele? Deus. E é isso que nós devemos continuar, lembra? É isso que nós devemos continuar a fazer. Porque quando você faz, meio das tribulações e das dificuldades e das perseguições que vão vir, porque o povo de Deus é perseguido, não adianta você pensar que não, porque é. E quanto mais você for íntegro na palavra, quanto mais você continuar firme na palavra, mais vai haver pedradas. Você lembra de Jó? Era um servo íntegro, se desviava do mal, e aconteceu o que? O maligno foi e destruiu praticamente tudo que ele tinha. Mas ele continuou firme diante de Deus, porque ele já era firme diante de Deus. A mesma coisa aconteceu na vida desse Daniel. E Daniel já tinha o quê? Já tinha uma intimidade com Deus. Quando Nabucodonosor teve o sonho, que eles foram lá, ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, oraram para Deus, Deus revela o sonho. Começou por aí. Porque ele não quis se contaminar da comida que todos comiam. Está vendo? Tanto que é
O que é mais fácil, alimentar do mundo ou alimentar da palavra? Alimentar do mundo é mais fácil, mas alimentar da palavra te dá vida eterna, te dá sabedoria, te dá coragem, te dá proteção. E Daniel ia ser protegido grandiosamente da cilada que esse povo estava armando para ele. Às vezes você não sabe, mas às vezes as pessoas podem estar fazendo alguma coisa para que o mal venha sobre nós. E se você não tem Deus, vai acontecer, não vai? Mas quando você tem Deus e você glorifica Ele, o que acontece? Nada, bate e volta para trás e volta dobrado. Por isso que é muito difícil quem mexer com o povo de Deus. E esses sátrapas iam aprender essa lição. Foi assinado um decreto sobre tudo aquilo, porque não podia adorar outro Deus, e mesmo assim Daniel adorou. Aí que ele abriu as janelas para mostrar que ele não ia mudar a sua busca, a sua caminhada com Deus, mesmo que o levasse à morte. E aí os levam, o rei já tinha assinado, não podia voltar atrás. Os medo-persas, quando assinavam um decreto, acabou, não tinha como mudar aquele decreto. Então agora Daniel tinha que ser jogado na cova dos leões. Acabou. Só que não. Por quê? Por que ele estava sendo levado para lá? Por causa do seu grande amor pela palavra de Deus, por causa da intimidade com Deus e tudo aquilo que nós conhecemos. Uma pessoa que não tem o conhecimento ia falar assim: oh, mas por que isso aconteceu? Eu não merecia isso. Às vezes a gente faz isso, faz. Talvez Daniel fez, não está falando que fez. Foi jogado. E o rei Dario estava com tanta certeza que disse: o seu Deus vai te libertar. E o próprio rei Dario, que tinha assinado porque foi enganado, passou a noite inteira em jejum. E quando amanhece o dia, ele corre lá e fala: Daniel, servo do Deus Altíssimo, você... Daniel responde: estou aqui. Nosso Deus fechou a boca dos leões. O meu Deus fechou a boca dos leões. Está vendo? Isso vale todo o esforço e vale toda a sua busca. Nós estamos aqui para isso, para aprender que Deus nos protege a todo tempo. Às vezes você tem algumas dúvidas, fala: mas será que o senhor não perdeu o fio da meada? Não, ele não perdeu, não. Talvez Daniel falou: moço, se viu o senhor tanto, o senhor fez tantas coisas, fez lá, mostrou o sonho de Nabucodonosor, tirou Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí o senhor falou assim: mas eu tirei Sadraque, Mesaque e Abednego, foi antes ou depois que eles entraram lá no forno? Foi depois, né? Eles tiveram que entrar, é verdade. Então eu vou entrar nessa cova dos leões também, porque eu sei que o senhor estará comigo. Então às vezes nós temos que entrar no meio da dificuldade que está vindo para nós e saber que Deus entra junto e resolve o problema. E aí o rei tirou Daniel da cova e jogou todos aqueles sátrapas. Sabe por quê? Porque Daniel nunca olhou para ouro e nem para prata. Ele orou sempre para Deus. Toda aquela riqueza que ele tinha, tudo aquilo que colocavam na mão dele, que ele cuidava com honra, que ele cuidava com todo louvor, porque cuidava também para Deus. Porque quando você anda com Deus, você não pode fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque você faz parte de Deus, do caminhar de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você é um povo de Deus, é um povo separado de Deus. E isso faz a grande diferença. É aí onde que as pessoas falam: ainda tem povo de Deus aqui nessa terra. Não foi isso que Jesus falou? Será que quando eu voltar haverá adoradores aqui? Haverá, porque nós vamos continuar buscando essa palavra incessantemente. Para terminar, em 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo 4:9.
Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não me seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, me livrará, salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que bonito. O cara que era rico, e tem muita gente que vem na igreja para ficar rico, e mal sabe, gente, a porta é estreita, não vai nessa não. Deus tem um propósito para cada um de nós. Se Ele quiser levantar a financeira, Ele vai levantar, mas Ele tem um propósito para cada um de nós. E para Paulo foi diferente. Morreu pobre, era rico, tinha muitos amigos, morreu sozinho, tinha muita gente ao seu redor, todos o abandonou. Mas no capítulo 4, versículo 7, ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso ele falou para quem? Para Timóteo. Ele falou assim: não entra no caminho da palavra de Deus buscando ouro e prata, porque muitos já ficaram para trás. Entra buscando a palavra, o crescimento espiritual, amando o próximo, preocupado com as pessoas, orando. Se você não pode ajudar financeiramente, ore por elas, porque uma oração vale muito mais do que dinheiro, você pode ter certeza. Mas se Deus te der condições, ajude também, porque Deus se agrada, mas é entre você e Deus. Lembra? Você e Deus, cada um de nós e o Senhor, porque Deus nos levantou espiritualmente aqui nessa terra para a gente pregar a palavra e mostrar para as pessoas que essa palavra tem um valor inestimável, e é ela que continuará nos guiando, assim como guiou Eliseu, Moisés, Daniel, Timóteo e Paulo, e todos esses grandes homens que não mediram esforços a pregar a palavra de Deus. Por isso eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade. Que essa palavra venha dar um pouquinho de entendimento para cada um de vocês, para que vocês continuem incessantemente buscando cada vez mais, até chegar no momento que o Senhor Jesus fala no coração de vocês, assim como Ele falou no meu e de todos esses grandes homens que andaram na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos unir a nossa fé nesta noite, apresentar o nosso lar, apresentar essa semana que se inicia, que o Senhor venha continuar nos honrando, continuar nos capacitando e abrindo as portas em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós estamos aqui reunidos diante da Tua presença, estamos aqui clamando pelo nosso lar, que o Senhor continua agindo, que o Senhor continua trabalhando, que o Senhor continua guardando cada um da nossa família, guardando a entrada e a saída, que a misericórdia do Senhor possa alcançá-los da mesma forma que tem nos alcançado, trazendo libertação, transformação sobre a vida de cada um deles. Apresentamos também essa semana que se inicia, apresentamos as nossas obrigações diante do Teu altar, porque a Tua palavra nos diz
que tudo que apresentarmos diante de Ti prosperará. E nós apresentamos essa semana diante da Tua presença e apresentamos a nossa vida diante do Teu altar, que o Senhor continua nos capacitando, nos direcionando, que o Senhor, ó Pai, derrama da Tua graça sobre as nossas vidas, e tudo que fizermos, Senhor, venha ser por excelência, que o Seu nome venha ser glorificado, através da vida de cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite. Papai querido, abençoa cada um deles com a bênção sem medidas do Senhor, com a paz, com o refrigério, com a graça do Senhor. Abençoa cada um que nos ouviu nesta noite. Abençoa com a cura, com a libertação, com a transformação sobre a vida de cada um deles nesta noite. E que o Senhor, Pai, venha levar os irmãos debaixo das Suas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente, em nome de Jesus. Amém? Estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. E nós dizemos, amém. Glória a Deus.